Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Somos filhos de Deus porque Ele nos amou primeiro. Somos filhos de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro e eu amarei para sempre. Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu sou amada e filha de Deus. Sou filha de Deus. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos filhas de Deus e Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Olá, bem-vinda a mais um programa Ele me amou primeiro. E você é muito bem-vinda nessa tarde para estar conosco e para participar desse programa. E hoje nós temos um tema super interessante: quem é Jesus? Eu e diversas outras dezenas de mulheres vamos estar falando o que Jesus representa para nós. E nessa jornada, eu me lembro ainda lendo os evangelhos, quando Jesus disse: quem dizem que eu sou? E os discípulos começaram a dizer aquilo que as pessoas diziam que ele era. Até que Pedro, impetuoso, ele disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para você, quem é Jesus? Para mim, Jesus é meu Kyrios, meu dono, ele é o meu amor. Eu espero estar a eternidade ao lado dele. E é nisso que eu creio e é por isso que eu tenho vivido. Eu tenho um propósito: proclamar o reino de Deus por onde eu passar enquanto eu viver. Porque ele é o propósito da minha vida. E para você, quem é Jesus? Eu te convido a deixar aí o seu like, o seu joinha, o seu coraçãozinho, deixa aí, olha só, caneca nova, em breve aí disponível para todo mundo. E deixa aí, compartilha pelo menos com 10 amigos, amigas, grupos no seu WhatsApp o link, que também vai ficar gravado, e que o nome de Jesus seja glorificado. Existe algo que nós aprendemos ao decorrer da nossa vida em culturas diversas. Não precisamos fazer com que os outros nomes caiam. A única coisa que nós precisamos fazer é que o nome de Jesus seja elevado. E quando o nome de Jesus ele é elevado, todos os outros nomes caem. O Senhor Jesus é a razão da nossa vida. Participa conosco, deixa o teu comentário aí no chat ao vivo e depois entra e comenta esse vídeo para que fique gravado. O teu comentário no chat ao vivo não fica gravado, mas o seu comentário, quando a gente terminar esse programa, que está sendo aí a estreia para você nesse momento, fica gravado e dessa maneira o YouTube compreende que esse conteúdo é bom e compartilha para outras pessoas. Que Deus abençoe. Olha só, quem é Jesus? Jesus, o Deus Criador, que
que se fez homem, nasceu como um bebezinho e viveu nesta terra para nos ensinar como viver. E mostrou seu grande amor, nos dando acesso ao Pai. Eu quero muito conhecer mais sobre esse Jesus. Sim. Jesus, para mim, ele é o meu melhor amigo, o meu primeiro e maior amor. Ele é o meu amado da minha alma, ele é o pai perfeito, o marido perfeito, o pai perfeito dos meus filhos. É nele que eu tenho colocado a minha suficiência, é nele que eu tenho colocado a minha expectativa, a minha esperança. Ele é o dono do meu coração, ele é aquele amigo que ouve em todo tempo, que me ajuda em qualquer circunstância, em qualquer situação, que aconselha até a roupa que eu devo vestir, o pensamento que eu devo ter. Então ele é aquela presença constante, é aquele amigo de todas as horas que vai nos ouvir, em todo tempo, por mais simples que sejam as nossas palavras, ou por mais tensas que sejam as situações que venhamos a enfrentar, as decisões que tenhamos que tomar, os compromissos que assumimos. E ele se compromete, ele é aquele que me carrega nos braços, é aquele que me faz sentir sempre como uma menina no seu colo, como uma criancinha. Ontem eu estava orando, refletindo, né, sobre o que Jesus significa para mim. E eu tive uma visão assim muito encantadora, que foi ele, grande e poderoso, descendo da cruz, e eu era pequena e solitária, e ele me afagava com seu abraço, e é isso que ele representa para mim. É essa presença que conforta, que consola, que alegra, que constrange com amor perfeito. Esse é o meu Deus, esse é o meu Pai, esse é o amado da minha alma. E ele é tudo para mim. Ele me deu tudo, e tudo que ele me deu pertence a ele, e eu ofereço de volta a ele e ao dono do meu coração. Esse é o meu Senhor. Jesus é o brilho do meu olhar, é o sorriso do meu rosto, é o que faz o meu coração bater mais forte. Jesus é o meu melhor amigo desde a minha infância. Ele foi o meu companheiro nas horas mais difíceis da adolescência. Ele me acompanha pela maturidade, pelos filhos, pelo casamento. Ele é aquele que está comigo em todo o tempo, nunca me deixa sozinha. Mas mais do que isso, ele é um Deus de verdade, verdadeiro, que preenche o meu corpo, que me satisfaz. Ele é suficiente para que eu seja feliz. Ele é a razão da minha alegria. Ele é o meu verdadeiro amor. Em Jesus eu tenho plena satisfação. Em Jesus eu tenho disposição de recomeçar a cada dia. Em Jesus eu escolho nele, por ele, por meio dele e para ele. São todas as coisas que acontecem na minha vida. Eu amo ao meu Jesus. Oi, gente, eu sou a Bruna e queria falar para vocês quem é Jesus para mim. Jesus para mim é aquele que mudou minha vida, que deu verdadeira razão à minha existência, que se tornou o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa. E hoje sou feliz porque tenho a Ele. Sou feliz porque entreguei minha vida a Ele. E hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Um beijo. Olá, hoje eu vim aqui falar um pouquinho de quem é Jesus para mim. Jesus, ele é o meu amado, ele é o meu noivo, ele é meu melhor amigo, ele é o amor da minha vida. E Jesus, ele é a minha suficiência. Eu aprendi a ter suficiência em Jesus porque ele é o meu tudo. Esse é Jesus para mim. Jesus é uma pessoa que eu posso conversar todos os dias e eu nunca vou me cansar. Jesus, ele morreu naquela cruz por mim sem eu merecer. E eu quero buscar amá-lo todos os dias da minha vida incondicionalmente. Quero buscar todos os dias da minha vida melhorar cada vez mais por ele. Jesus, ele é o meu tudo, literalmente, e eu não vejo a minha vida sem Jesus. Esse é Jesus para mim. Boa tarde. Jesus para mim é o meu Senhor, porque ele governa a minha vida, mas ele é também um amigo que é meu pastor, que conduz a minha vida, que está presente em toda e qualquer situação, na tribulação, na dificuldade, na doença, na alegria, na abundância, na escassez. E o meu desafio é ser uma amiga para ele, corresponder a esse amigo tão maravilhoso, tão precioso que é Jesus.
Jesus para mim é meu porto seguro. É tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Quem é Jesus para mim? Jesus, ele é o meu Redentor. Ele não só livrou-me e salvou-me, entregando-se a si mesmo, mas também ele se tornou o meu Senhor, o meu dono, aquele que para sempre vou servir com muito bom grado. Jesus é a minha e não só a minha, Jesus é a esperança viva. ¿Qué es Jesús para mí? Jesús para mí es mi vida, es mi todo, es la fuente de mi existencia. Sin Él yo no existo, yo no soy nada. Él lo hizo todo para mí. Ele é Jesus, é meu Pai. Oi, gente. É Daiane quem Ele me amou primeiro. Jesus é o Rei dos Reis, Médico dos Médicos, Senhor dos Senhores. Ele é um Senhor maravilhoso. Ele que me criou. Eu sou filha de Jesus. Um beijo. Tchau. Jesus para mim é a minha esperança, a minha razão de viver, a minha alegria de cada dia. Jesus é a própria vida em mim. Mais uma vez aqui em Forquetinha, muito interessante que enquanto estou fazendo esse pequeno vídeo, algumas ovelhas curiosas estão aqui ao meu lado, querendo, acho que um papinho, ver se a gente tem alguma coisa interessante aqui, e elas estão aqui agora junto comigo, e aí eu lembro do Salmo 23, onde diz: o Senhor é o meu pastor. E aí está ela tranquila, pastando, curiosa aqui do meu lado, né? E esse Senhor, esse amado Jesus, é o nosso pastor. Ele é o seu pastor também, você que está me ouvindo. Então é com muita alegria que eu gravo esse pequeno vídeo, essa pequena mensagem. Jesus é o suficiente pastor. E com Ele nada nos faltará. Isso não quer dizer sem dificuldade, isso não quer dizer sem problemas, mas Jesus prometeu que quando andarmos no vale da sombra da morte, Ele vai estar conosco. Ele está conosco sempre e nunca falha. Então eu quero deixar essa pequena mensagem, elas estão me cutucando aqui nas pernas, vendo se de repente tem alguma coisa que elas possam aproveitar, e isso alegra muito o meu coração. O Senhor sempre presente conosco. Então eu sei que é um vídeo, pode não ser muito artístico, mas cheio de alegria e de emoção, cercada aqui pelas ovelhinhas aqui em Forquetinha. Então, muita gratidão e lembrando que o Senhor está conosco sempre, por toda a eternidade. Aqui estão elas, numa curiosidade grande e uma alegria muito grande no meu coração. Deus te abençoe. Jesus para mim é minha rocha, minha segurança, minha força, minha alegria. Tudo que eu tenho é Jesus. Tudo que eu tenho está em Jesus. Amém? Jesus é aquele que me deu valor quando ninguém mais dava nada por mim. Jesus é meu pai, meu irmão, meu melhor amigo. Jesus é a motivação de levantar todos os dias de manhã. Jesus é aquele que nos socorre quando precisamos, que estende a mão, que não desampara. É um amor que acolhe, é um amor que transborda. Jesus é a esperança viva em nossos corações. Meu amado Jesus é aquele que me amou primeiro. Ele é a quem pertenço. Ele é a minha âncora, a minha força, a minha rocha. Ele é o meu lugar de descanso. Ele é a minha esperança, é a minha vida. Jesus é a minha alegria de todos os dias. Aquele que me perdoou, que me justificou, aquele que redime a minha vida.
Ele é o meu pastor, Ele é o meu amigo, aquele que me sonda, aquele que eu posso dividir tudo, aquele que prometeu que ia estar comigo todos os dias, aquele que é a esperança do meu futuro, aquele em que eu posso confiar sempre. Jesus é tudo, tudo que há de mim. Para mim, Jesus é um amigo, que Ele sempre esteve comigo. Por isso que Ele é meu melhor amigo, mais que outro. Eu amo Jesus. Jesus é para mim um pai verdadeiro. Jesus é muito bom para mim. Jesus é meu primeiro amor. Jesus é meu amigão. Jesus é meu salvador. Oi, meu nome é Geângela, sou daqui de Boa Vista, Roraima. Quando comecei a caminhar com o Senhor, eu tinha 2 filhos. Um tinha 1 ano e o outro ia fazer 2 anos. Vivia com um homem que não era meu marido. Na verdade, ele tinha saído para viver com uma outra pessoa. E aí eu ouvi desse evangelho, né? Eu ouvi falar de Jesus, que encheu meu coração de esperança, de que o Senhor poderia mudar a minha vida. O Senhor me alcançou. Eu não consegui falar não. Continua. O Senhor me alcançou. No meu batismo eu tinha uma certeza, que o Senhor ia mudar, ia fazer alguma coisa, ia me resgatar de onde eu estava. E assim o Senhor fez. Persevero até hoje, 17 anos. Esse homem que não era meu marido, hoje ele é meu esposo. O Senhor restaurou o meu amor por Ele, que hoje eu sei o que é amor. Eu amo o Senhor, por isso hoje eu amo Ele, né? E o que eu sentia por Ele antes não era nada de amor. Ele era como se fosse um Deus na minha vida. E quando o Senhor tomou esse lugar de Deus, o Senhor resgatou Ele, alcançou Ele. E hoje caminhamos, tenho 3 filhos. Depois que a gente voltou, que eu me casei, eu tive mais um filho, Alexandre. Ele tem 17 anos e todos os 3 hoje caminham com o Senhor. E eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro. Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador, é o amor da minha vida. Ele é tudo para mim. Como Ele próprio declarou na palavra, em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, Ele é a minha vida, né? Ele declarou isso e só chego a Deus através de Jesus, porque Ele me amou primeiro. Jesus é tudo para mim, né? Mas Ele tem sido assim meu alicerce a cada dia, me sustenta, é o meu amor, é tudo para mim. O que Jesus é para mim? Jesus é a minha vida, Jesus é a minha salvação. Eu não viverei sem Jesus. Jesus é tudo de bom para mim. Eu amo Jesus. Meu Salvador, meu Pai, cuida da nossa vida, sabe de tudo que a gente vai pensar e Ele sabe o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar. Jesus é a minha maior motivação para viver e perseverar até o fim. Jesus é o meu Pai, é o meu amigo, é a pessoa que me livrou do pecado, é a pessoa que me deixa feliz, que me traz consolo e é tudo o que eu preciso. Jesus, nossa razão de viver, nosso sentido da vida, nossa vida em abundância, vida eterna, plena, que começa aqui na Terra. Jesus é a pessoa mais importante para mim. Ele é aquele que me resgatou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. É aquele que transformou a minha vida e me ensina o caminho que devo andar. Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Ele é o meu amado. Amo Jesus. Para mim, Jesus é o meu irmão mais velho, mas com um detalhe: ele é perfeito, ele é poderoso. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. E lá em Romanos 8 fala que Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele também é para mim
a minha pérola de grande valor. Jesus é o meu melhor amigo. Que escândalo de particularidade! Porque Jesus é Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor, aquele que sempre existiu, poderoso, perfeitamente santo e bom. E esse Jesus me chama à comunhão, ao relacionamento, me atrai para Ele, me diz que sou filha, meu amigo, que me aceita, que não me desampara, que me recebe e me desafia a ser como Ele, me mostrando o seu próprio coração. Ele é aquele que me amou primeiro. Jesus, o meu amado. É muito bom falar de Jesus, porque Jesus é suficiente para mim. Ele tirou minhas dúvidas, Ele é meu exemplo de humilhação, Ele é meu exemplo de renúncia. Ele me trouxe a esperança que eu não tinha. Então, para mim, é muito bom falar de Jesus, porque Ele faz parte da minha vida, em todas as coisas, na minha prática, no meu dia a dia. E para sempre eu vou viver com Ele na eternidade. Eu amo esse Jesus, eu falo dele com um coração assim, muito cheio de regozijo e de alegria. Às vezes a gente se atrapalha nas palavras, mas eu quero dizer, eu amo Jesus. Jesus, para mim, Ele é o meu amado, é o meu Rei, meu Senhor, o dono da minha vida, que se entregou por mim para que eu possa ter uma identidade nele, para que eu pudesse conhecer a paternidade que há em Deus. Ele é o dono da minha vida, desde agora e para sempre. É a vida, né? É o pão que desceu do céu, é o alimento, né? Para minha alma, para minha vida, para o meu espírito, né? Jesus é tudo em mim. Boa tarde, queridas irmãs. Falar de Jesus me faz lembrar da palavra amigo. Jesus, o verdadeiro amigo que deu sua vida pelos seus amigos, nos tornando filhos e amigos de Deus. E o texto que me veio está lá em João 15:13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Boa tarde, minhas irmãs. Quando alguém pergunta quem é Jesus para você, sou desafiada a lembrar nesses 38 anos da importância de Cristo na minha vida e por isso uso a própria palavra de Deus para explicar quem é Jesus. Jesus é aquele que no Salmo 18:28 diz que Ele é quem derramou luz nas minhas trevas. Diz também no Salmo 103:3 que é Ele que perdoa as minhas iniquidades. João descreve que Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Assim, Jesus se tornou o rio de água viva dentro de mim que flui do meu interior. Também meu pão que me alimenta. E por fim, a única esperança da glória de Deus em mim é Cristo. Colossenses 1:27. Bom dia, paz. Quem é Jesus para mim? Jesus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha segurança, a minha defesa. Jesus é o meu Salvador, o meu libertador. Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele é aquele que me salvou, me libertou e me transformou. Amo Jesus, porque Ele é tudo para mim. Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a videira verdadeira, a porta, o caminho, a verdade, a vida. Não teria como descrever em apenas 30 segundos. Para mim, Jesus é tudo e eu não preciso de mais nada. Jesus, para mim, é a minha esperança de viver eternamente, de ter uma vida para sempre ao lado do meu Pai, do meu Criador, do meu Deus e de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Eu quero me agarrar em Jesus para estar com Ele para sempre. Eu vou viver para sempre quando deixar essa terra, esse mundo, a minha peregrinação. Eu vou viver para sempre ao lado dele. Obrigado, Jesus. Olá, me chamo Kelly Pacheco, eu sou de Boa Vista, Roraima. Eu também amo muito o Senhor. Há cerca de 25 anos, mais ou menos, eu me converti de fato. Eu venho de uma família cristã, uma família evangélica, toda a minha família, sou neta, bisneta de pastores. Mas, de fato, eu conhecia Jesus só de ouvir falar. E hoje eu falo para vocês que conheço Jesus de andar com Ele, de ter comunhão com Ele, de ser amiga dEle, de ser filha de Deus. A minha história é bem comprida, eu vou falar rapidamente. Conhecemos os pastores daqui da Igreja de Boa Vista. Estava num momento com meu esposo de depressão, de problemas de saúde, problemas na alma. E o Senhor resgatou ele primeiro, e depois de um ano, ele perseverando, orando por mim, eu me converti num retiro. Hoje, de fato, eu amo o Senhor, meus filhos, né, amam o Senhor também. E eu estou muito feliz porque Jesus me ama primeiro, me amou primeiro. Jesus é aquele que me libertou do império das trevas, me deu uma nova vida. Hoje eu vivo para Ele, para agradá-lo, porque Ele é o meu amo, o meu Senhor. A Ele eu devo toda a minha vida, toda a devoção. Jesus é maravilhoso. Eu estava perdida e Ele me encontrou. Eu estava suja, Ele me lavou. E a Ele todo o meu amor, toda a minha adoração, todo o meu louvor. Boa tarde, me chamo Daniele Trajando e eu venho dizer aqui a todos o que Jesus é para mim. Todos que me conhecem e convivem comigo sabem que eu sempre digo que Jesus é lindo. Ele é lindo porque Ele fez o maior milagre na minha vida, a transformação de mente. E eu, cada dia, vivo esse milagre. Eu anseio pela volta dEle, vê-lo face a face. Jesus é lindo. Do céu, não acredito que eu tô aqui. Coisa boa demais, gente. Ó, encontros que só Deus faz. Só Jesus. Quem poderia imaginar, hein, Shirley? Nunca imaginei que na minha residência a pessoa estivesse aqui comigo. E assim, ó, de repente... Bora gravar? Bora gravar, gente. Eu falei, não é possível, né? Ela fez minha maquiagem. Pra quem não sabe, ela tem super dotes maquiágicos. Querida, nosso programa hoje é sobre Jesus. E é Ele que nos aproximou. Foi Ele que me trouxe esse presente maravilhoso que é você, sua vida, né? A ideia brilhante de fazer esse programa foi dela, viu? A ideia. Gente, eu é que tô me sentindo lisonjeada de estar aqui nessa casa, aonde tem tanta história sobre Jesus e tanta história de levar o nome de Jesus, porque nós somos portadores desse nome. É verdade. E eu acho que não tem tema melhor do que esse, né? De ver pessoas que entregaram a sua vida, para anunciar o evangelho, o amor de Jesus por aí, né? Por todo esse planeta. Isso mesmo, né? porque Ele nos amou primeiro! Conseguimos! Zoé, falta você. Falta a Luana também, Nicole agora. Ao vivo a gente consegue falar junto. Fora disso, não dá. A gente tenta, mas não consegue. É verdade. Ontem eu recebi uma mensagem de uma preciosa que é a Mayra. Ela falou assim pra mim, Giovana, como é que vocês conseguem estar em tanto lugar ao mesmo tempo? Eu falei assim, olha, é difícil. Mas é um presente de Deus, né? Essa oportunidade que a gente tem de ir e vir. E de poder fazer tantas conexões. E a vida é feita de conexões. E através dessas conexões a gente expande, né? O amor de Jesus. A gente consegue aplicar aquilo que a gente tem aprendido. Graças a Deus. E é um dia de cada vez, né? Ontem ela estava em Foz, hoje ela está aqui em Cascavel. É assim, ó, e vai andando, levando a palavra de Deus por toda parte, fazendo bem, como Jesus nos ensinou.
Essa é a motivação da gente, fazer o que Jesus fazia. O que ele fazia? Ele vivia e falava do Pai. E nós queremos viver assim nessa terra, né? Gastar o nosso tempo para isso. Verdade. E com intensidade, né? Com intensidade. Inclusive, eu tô com essa camiseta aqui que tá escrito aqui em árabe uma frase. E o significado dessa frase aproximadamente é: o que você faz hoje determina o seu futuro, né? Então, as suas decisões hoje em Cristo, nessa terra, nessa vida, determina o seu dia de amanhã. Amém. Então, hoje eu busco ser melhor do que ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje, porque nesse dia eu tô tendo a oportunidade de me encher, de me aproximar e de agradar mais e mais ao Pai. Amém. Isso não tem preço. E quando eu sempre repito essa frase, né? Vamos continuar vivendo um dia de cada vez, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se a gente tira um pouco os olhos desse nosso mundo aqui e começa a olhar para Jesus, as coisas aqui vão ficando mais leves, não é? Com certeza. Com certeza. A pessoa que se agarra muito, a gente até estava falando sobre essa coisa de ser desprendido, né? Sim. Uma hora tá morando na África, outra hora tá morando no Brasil, outra hora como você faz e eu também muitas vezes. Vou fazer 40 anos de casada, tem 39 mudanças e dessas mudanças são 7 mudanças do zero, assim, tudo que você está vendo aqui é ganhado. O móvel de uma irmã, o sofá da outra, a estante da outra. Quem já veio aqui em casa já sabe das histórias. Mas o bom é você depender de Deus e escrever uma história nova a cada manhã, né? Uma história nova a cada manhã. Isso é andar em novidade de vida que Jesus falou que a gente ia ter. Aquela mulher que vive numa vida rotineira, uma vida sem graça, pode perguntar: Jesus, que novidade de vida é essa que o Senhor me prometeu que eu não estou vivendo? Bora viver a novidade de vida que Ele prometeu, né? Não é só de ficar andando para lá e para cá e se mudando, não. É aqui dentro. É aqui dentro. É aquela coisa, né, Shirley, das vezes as pessoas esperarem o outro dar o primeiro passo para ter uma transformação. A transformação começa dentro de você, nas suas decisões diárias. E olha, muitas vezes a pessoa pensa: se eu mudar, se eu for para tal lugar, porque aqui é muito difícil. Não. É aonde você está, como diz muito a Nicole, hoje, aqui, agora. É isso que você tem. A única coisa que nós temos é o agora. A gente não sabe nada sobre daqui a 5 minutos, o que vai ou não acontecer. Né? Eu já acordei um dia, que eu achei que seria um dia de descanso, eu me lembro muito bem, em 2015, e quando nós despertamos, tinha uma multidão indo em direção ao nosso portão para queimar a nossa casa. E aí? As coisas podem mudar de uma hora para outra. Então viva o agora e busque sempre a direção, né? Como Jesus fez, como agradar ao Pai. Amém, isso mesmo. Buscar agradar ao Pai em todas as situações. Se eu começo a ter essa dimensão de vida, assim, de que eu não tô aqui à toa, que esse meu viver diário, não, tem que ajudar meu marido, tem que ajudar meus filhos, o que mais? Você tem mais, queira mais, não se conforme com o mínimo necessário, não, queira mais e vamos correr essa carreira. E o tempo se aproxima, né? Ele já está voltando. Com certeza. Os sinais dos tempos a toda hora a gente vê, cada hora é uma coisa e você não pode ficar acomodada, não, tô na minha. Querida, se mexe, Jesus está voltando. Isso mesmo, e também não seja aquele break, né? Aquele break na vida do teu marido, da tua família, para dizer, agora não. Se jogue mesmo, se lance mesmo, esteja disponível, né? Abra com filho, casa. Amém. É sem filho, amém. Faça aquilo que precisa ser feito. Traga leveza pro teu lar, pra tua família. Amém. Hoje a gente estava conversando com um casal, eles dois fazem medicina. E eles estavam dizendo assim, a gente nem tem tempo para estudar não, porque a nossa casa é tanta gente, a gente tem que ministrar para tanta gente, os próprios alunos de medicina precisando tanto de socorro, a nossa casa está aberta para isso. E é uma famíliazinha que está começando agora, né? Eles são recém-casados
e estão disponíveis para o Senhor. Onde é teu campo missionário? Aonde precisa. Aonde precisa. Aonde precisa. Aonde Se é na faculdade, faça dali um campo missionário, né? Isso mesmo. E o seu esposo disse algo bem interessante, né? Você como discípulo, médico. Isso. Você como discípulo, missionário. Isso. Você como discípulo, aplicando primeiro as verdades na tua vida e influenciando as pessoas que estão na tua volta. Eu sou uma discípula avó, eu sou uma discípula dona de casa, eu tenho que ter isso em mente. O meu papel aqui não é ser mãe, esposa, dona de casa, só também, né? Mas em primeiro lugar, eu sou uma filha de Deus. Ele me amou primeiro, sou amada. Escreve aí, ó. Eu sempre falo, Sou escreve aí, porque você tem que declarar com a tua boca e deixa escrito para que outros possam ler. Eu sou amada. Ele me amou primeiro. Mas não fique só nessa de romantismo aí, de só escrever, não. Viva esse amor. Isso mesmo. Quando a gente ama, é uma recíproca, né? Com certeza. Eu recebo dele e eu entrego. Eu fico me lembrando do namoro, né? Quando a gente tava namorando os maridos da gente, como a gente queria estar perto. Como a gente... Saía coraçãozinhos, coraçãozinhos. Como a gente queria estar perto, como a gente queria conversar. Por que isso mudou? O nosso amado Jesus, ele quer estar perto da gente. Eu também quero correr para estar perto dele, falar dele, conversar sobre ele o tempo todo. Isso é que tem que mover a nossa vida. E não os negócios deste mundo, as coisas dessa vida. Isso daí traz muita canseira, traz depressão, traz tantas doenças, né, que a mulherada fica... Porque a mulherada que fica presa no passado está com depressão hoje. A mulher que fica angustiada com o presente, ou pode ser aquela mulher que fica ansiosa por causa do futuro. Querida, vamos viver hoje, plenamente, essa vida abundante que Jesus veio nos dar. Isso mesmo. O passado fica no passado, né? Aquilo que te faz e que pode te acrescentar, você traz para tua vida para aplicar para o teu futuro. Isso. Né? Com os erros você aprende. Isso. Mas também não viva o dia de hoje ansioso com o que vai acontecer. Pelo que vai acontecer. Pelo que vai acontecer. Às vezes Isso. você deixa de fazer coisas porque você quer estar em outros lugares que você ainda não está. Né? Eu passei por isso, né? Bastante. De às vezes não querer acompanhar o Alexandre numa viagem, porque eu queria ficar na África sem sair. Aí quando eu viajava com ele era um peso, porque eu trazia toda aquela vontade de não sair comigo e não curtia, não aproveitava nenhum participa, momento. Não vive o momento. Não vive. E isso não é bom, não é positivo para tua vida. Não é isso que Deus tem. Então seja intenso. Você tem hoje o que? É ficar em casa? Faça desse momento o melhor para as pessoas que estão à tua volta. Você está sozinho? Cuida das coisas que Deus te deu da melhor forma possível. Amém, né? amém. Hoje são tantas possibilidades, né, Shirley? Muita coisa a gente pode... Ainda mais com essa tecnologia, né? Que a gente tem na mão. Quer enviar mensagem? Pra Nós ninguém. Não queremos... O relógio está falando. Tecnologias. Olha aí a tecnologia. Tá vendo? Eu já acabei de falar, nós podemos enviar mensagem, nós podemos conversar com as pessoas. Pra quem você quer. Foi por isso que ele falou. Mas você vê assim, às vezes você tá em casa, o Senhor te coloca o nome de uma pessoa na mente. Aí você apaga. Aí você diz, não vou ligar pra ela não. Liga. Deus quer te usar na vida dessa pessoa. Às vezes um bolo, uma coisa você pode levar para uma vizinha. Eu gosto tanto de conversar com a Zoé sobre as experiências que ela tem de cartinhas, de bilhetes, de flores, coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Precisamos estar nessa disponibilidade. O que Jesus faria no meu lugar, né? É verdade. E Shirley, fica a pergunta agora, porque você já esteve na Amazônia, na Índia e em muitos outros lugares. Gente, 39 mudanças, 7 do zero. Quando a gente fala quem é Jesus, como que foi a tua experiência, por exemplo, podemos dizer em 2 desses lugares, na Amazônia, que é aqui no Brasil, e na Índia, que é numa cultura totalmente adversa. Quem é Jesus para esse povo? Na Amazônia, a gente vivenciou com os ribeirinhos, né? As pessoas muito simples,
que moram na beira dos rios, principalmente na beira do Rio Negro, que foi onde a gente morou. Lá as pessoas eram muito assim arredias em relação à mudança de religião, mas ao mesmo tempo eles têm uma cultura de subserviência, então o que você fala eles concordam assim para te deixar legal, mas você sai daí eles fazem tudo diferente. Então o que a gente podia fazer por eles ali era servir. Quando a gente dá um abraço, quando a gente serve, quando a gente ama de verdade, então na missão que a gente trabalhou, a gente tinha muito serviço social. Então a gente levava comida, roupa, remédio, essas coisas todas e chegava na beira do rio, naquelas cabaninhas lá onde as pessoas não tem nada, ficam esperando o regatão chegar com algum tipo de coisa diferente ou remédio. Aí chegava o barco da missão para entregar. Gente, você tem que ver a alegria. A gente levava saco de pão seco que a gente pegava na padaria. Pensa, pão seco, sacão de pão seco. Aquilo para eles era uma novidade, porque eles tinham a mandioca, tinham a farinha e o peixe, nosso de todo dia. Não passam fome de jeito nenhum. Mas quando a gente chegava e junto a gente levava a palavra de Deus, é aquilo de pão e palavra, né? Leva o pão e a palavra junto. Gente, como era eficaz. E Jesus, para eles, é muito vivo. Teve uma experiência, meu marido, nessa viagem eu não estava, porque lá estava tendo muita cólera, aquela doença, né? E eu estava com os 2 meninos pequenos, a Carol e o Felipe, e ele disse que eles estavam passando com um barco, que era um barco grande, chama Bom Samaritano, um barco da missão Jocum. E aí estava passando um botezinho na mesma direção. E o rapaz que era o capitão do barco falou, pode amarrar o barco aqui e a gente leva vocês para onde vocês estão indo. Aí eles remaram até o barco, amarraram o botezinho lá e subiram para dentro do barco. Aí quando chegou lá, conversa vai, conversa vem, onde que vocês estão indo? Ah, a gente está indo levar nosso filhinho, tinha um menininho pequeno, levar o nosso filhinho num benzedeiro que tem aqui perto, e dá umas 6, 7 horas de remo, a gente vai lá na casa dele para ele benzer. Ah, olha isso, um barco de missionários e eles procurando benzedeiro. Aí, claro que da hora, nós podemos benzer. Ó, aí podemos orar e tal. Começaram a falar de Jesus. E perguntaram para o homem, você conhece Jesus? Isso em 1992, ó, não tem muito tempo não. O homem virou para Célia e falou assim, ele não mora aqui perto não. Brasil! Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ali eles falaram de Jesus, oraram pelo menino, o menino ficou curado, eles pegaram um botezinho e voltaram para suas casas. Pense se Deus não se importa com um morador de uma localidade lá no meio do Rio Negro. Claro que ele se importa. E ele manda quem ele quer. Dessa vez foram essa equipe, né, de missões que Célia estava junto. Mas amanhã pode ser sua filha, você, não sei. Deus quer usar você de alguma maneira. É verdade. Por isso que a gente tem que aproveitar todo momento, né? A tempo e fora de tempo. Isso. Às vezes é onde você está andando, estudando, trabalhando, ou numa mensagem. Hoje, né, rede social, as pessoas estão o tempo todo, essa era da comunicação, um comentário ou uma postagem que você vê que seja alguém, às vezes, precisando, você tem a resposta, você tem o remédio, né? Você tem a cura. Né? Você não precisa dar só um remedinho, não, é a cura que nós temos, que é Jesus, a cura para a alma, a cura para o corpo, para o psicológico da pessoa. E às vezes nós nos calamos com medo de vão nos apagar, não vão deixar de nos seguir, vão me bloquear. Né? Então a gente às vezes está tão preocupado em ser aceito, né? Talvez seja a gente mesmo que esteja precisando ser abraçado de novo por esse Jesus, né? É verdade. Porque e faz muita diferença. E faz muita diferença. Eu andava com Jesus muitos anos, já estava em missões e tudo mais. Mas um dia, até a esposa daquele que você conheceu hoje, a Cir, uma querida amiga minha que faleceu há quase 3 anos atrás, ela chegou assim para mim e falou, Shirley, que tal rever os fundamentos da sua fé?
Uau. Gente, aquilo fez uma grande diferença na minha vida. Eu já tinha seminário, eu já tinha ido para os Estados Unidos fazer pós-graduação, já tinha feito escola de liderança, já tinha feito um monte de coisa. Missionária intercontinental. Super mega punk. E aí, eu zerei. Eu falei, quer saber, assim? Eu vou zerar. E ela falou assim, olha, um desafio para você. Leia os evangelhos a partir de agora como se você nunca tivesse lido. Pense, eu mulher de pastor, já com um monte de blá 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 blá. E aí zerei e fui reler os evangelhos como se eu nunca tivesse lido. E ela falou, quando chegar em Atos, pensa que é a prática do evangelho. Isso mesmo. Gente, aquilo fez uma grande virada na minha vida. Por quê? Porque eu tinha tudo na minha mente, eu tinha certeza de que eu já tinha entregue meu coração para Jesus, já vivia na dependência dele, só que esse evangelho do reino de Deus veio como um bálsamo, assim. Eu não precisava mais ser a mulher do pastor, sabe? Porque isso é um peso. Eu sei que tem mulher de pastor aí me assistindo e eu conheço a sua luta. Mulher de pastor não pode ficar doente, mulher de pastor não pode chorar, mulher de pastor não pode ter aflição. Por quê? Porque é pecado. Mas não é pecado o quê? Quando eu conheci o evangelho do reino de Deus, veio me trazer uma libertação. Que eu não precisava fazer um papel de mulher de pastor. Não. Uma pose, né? Nada. Eu podia ser eu. E o Senhor me conhecia de lá de dentro, das minhas entranhas. Ele me conhecia desde que eu fui formada. E isso tudo a gente já sabe aqui. Mas na hora da experiência é diferente. Com certeza. Você sabe o que eu fiz? Eu revi o meu batismo. Como assim a mulher do pastor revê o batismo? Sabe por quê? Eu tinha 12 anos, eu me lembro, quando eu fui batizada na Igreja Batista. E lá na Igreja Batista, para você cantar no coral, tinha que se batizar. Tinha que ter o certificado, né? E eu era filha de pastor batista, então eu queria cantar no coral. Eu tinha uma vida toda, né, aquelas coisinhas que eu já contei para vocês. Mas eu só me batizei para cantar no coral. Aquilo ficou claro para mim. Não era uma decisão de conhecer, seguir a Jesus. Não, de ser revestido de Cristo. Quero isso, não era essa Não decisão foi. sua, era eu quero fazer parte, preciso disso, vou fazer. A palavra fala assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Quando Pedro estava pregando para aquela multidão lá, a multidão perguntou, e agora, Senhor, agora Pedro, o que nós vamos fazer? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Foi a diferença na minha vida. Eu me batizei, sim. E até, assim, tem gente que acha estranho como batizar e rebatizar. Não, naquela vez lá eu fui molhada. Não existe rebatismo. Batismo é um só. É naquele que você tem a convicção de quem é Jesus, de qual evangelho Jesus pregou e que você se arrepende. Arrepende de quê? De si mesmo. E se submete ao governo de Deus. Você estava pronta naquela época? Não. Você nem queria isso pra tua vida, né? Eu não estava nem aí com essa coisa de entregar o trono da minha vida para Jesus. Não estava, não. Eu estava vivendo, né? Mas depois eu tive realmente um encontro com Jesus, né? Quando eu tinha 18 anos e tal. Mas ninguém me falou dessa coisa do batismo. Como é importante. Então você que está assistindo aí, vai procurar, viu, querido? Qualquer coisa você bota aí no texto aí, a gente pode te ajudar, tá bom? Os textos bíblicos sobre o batismo. Sim, e para a Índia, como é que foi essa história de falar de Jesus na Índia? Né? Naquele contexto totalmente ultra religioso, com milhões de deuses. E quem é Jesus? Lá na Índia, Jesus é mais um Deus. É tanto que quando a gente fazia a festa de Natal, assim, contava a história de Natal, dramatizava com as crianças no orfanato, eles diziam que a gente estava fazendo o festival do Deus Jesus. Porque eles não têm noção que Jesus é o Deus encarnado. Sim. Então eles pensam que esse aí é o Deus dos cristãos. Mas teve uma situação interessante
Célio estava no avião e tinha uma pessoa que tá, um senhor que estava olhando o que Célio estava lendo, e eles não são discretos, né? Você tá com o livro aqui, eles botam a cara aqui para ver o que é que você tá vendo. É desse, você tá no trem, abre o celular e eles estão assim querendo saber o que você tá lendo, o que você tá vendo, é desse jeito. Aí o rapaz se interessou e perguntou, né? O que você tá lendo e tal. E Célio começou a falar o que era. E aí ele também, aí Célio falou assim, não, ele falou, você é cristão, né? E Célio falou, sou. E lá na Índia, você falar que é cristão já é um problema, tá? Bíblia é só no celular mesmo, porque não dá para carregar a Bíblia em certos lugares, não. É bem complicado. Verdade. E aí, Célio falou assim, eu ouvi dizer que aqui na Índia tem mais de 300 mil deuses, não é? Ele falou, acho que é mais até. Aí Célio perguntou para ele assim, com qual desses 300 mil deuses você se relaciona melhor? O cara olhou para a cara e disse assim, que relacionar, pai? A gente só tem medo dos deuses, a gente não tem relacionamento com Deus nenhum. Aí Célio falou, então essa é a diferença entre a gente. Eu me relaciono com um Deus vivo. E aí começou a falar de Jesus para ele, né? Mas lá a noção que o hindu tem de Deus é mais um dos deuses que existem por aí. Porque pode ser um rato, um deus, pode ser sua tia, um deus, pode ser uma barata, pode ser qualquer coisa. E Jesus está no meio disso daí tudo, né? Então a importância quando a gente estava lá do serviço, do amor, do abraço, do afago, de trazer as pessoas para casa era muito forte. E também a gente não podia pregar em qualquer lugar não, tinha que ser bem na maciota. Teve até uma vez que Célio estava numa aldeia com um dos pastores lá, e o pastor recebeu um SMS dizendo, eu conheço esse gringo, eu sei onde ele mora, eu sei onde você mora e sei onde seus filhos estudam. Cuidado. Aí o que aconteceu? Tivemos que nos mudar de uma cidade para outra. Nem sei se está aqui. A cidade que a gente estava era aqui, em Bodhgaya, e a gente teve que ir para Orissa. Mudar para bem longe, porque, na verdade, a gente podia sair de lá e pronto. Mas o problema é quem fica lá. O pastor, a família, eles passam Eles têm a dificuldade é muito maior, porque querendo ou não, como estrangeiro, você tem uma certa cobertura, você pega um avião, você vai embora para casa. Os locais. Eles têm que ser muito bem guardados para não passar uma situação de sufoco. É verdade. Falando sobre Jesus, né, tem uma experiência que nós tivemos. Então Jesus no mundo árabe, no mundo islâmico, ele é mais um profeta. Isso. Né? Então Jesus é só mais um profeta. Muitas pessoas não entendem. A gente fala Jesus em português, né? Mas é o profeta Isa em árabe. E eu tive uma experiência com um motorista que levava a gente a um projeto muito distante da capital, numa região que hoje infelizmente está tomada por uma facção terrorista. E nessa região eram cerca de 12 horas, 10 horas de viagem, às vezes da capital. E eu sempre pedia a esse mesmo motorista, porque ele estava acostumado com o deserto. E a gente tinha um projeto de nutrição nessa região. Eu fui algumas vezes visitar esse projeto, levar material. E durante 3 anos esse homem foi um motorista que acompanhava. E uma das viagens ele parava sempre, né? Às vezes os horários da reza, que tem vários horários no dia, são 5 vezes no dia. 5 horários. E um dia ele parou, fez a sua oração, entrou no carro para dirigir e eu falei para ele, o que você sentiu? Aí ele falou assim, como assim, o que eu senti? Aí eu falei assim, não, porque quando... Aí ele falou assim, como assim? Me explica. Aí eu comecei a explicar. Falei assim, olha, Deus ele é vivo e nós sentimos a presença dele. Comecei a falar sobre a presença de Deus e sobre relacionamento com Deus. E ele ficou tão desesperado que ele falou assim, para de falar porque eu tô sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Olha. E eu tô com medo. E eu falei, isso que você está sentindo é a presença de Deus aqui. Porque Deus quer te mostrar que existe algo a mais. Aleluia. E passou, eu fui embora e depois a gente teve que fechar esse projeto porque a região ficou realmente muito perigosa.
E passou alguns meses, ele sempre vinha nos encontrar, se tornou um amigo próximo, um adulto. E um dia ele chegou para mim e para o Alexandre e falou assim, eu preciso falar com vocês. E a gente falou, ok. E ele falou assim, aquela coisa de falar, de ter uma experiência e sentir Deus mexeu comigo. Aleluia. E eu, na minha casa, eu falei com Allah, eu quero ter uma experiência, eu quero te sentir. E se Jesus é verdade e existe o Jesus dos cristãos, eu preciso sentir, e eu senti. Aleluia. E eu quero entregar a minha vida Glória sozinho. A Deus. Esse homem foi depois batizado, enfim, ele foi trabalhar num local distante da gente, mas levou Jesus com ele. A gente ficou super feliz, Glória né? Porque a um Deus. adulto é muito difícil, porque já tá às vezes com a mente cauterizada, né, nesses lugares. Glória e algo a Deus. que a Shirley falou, que é muito real, né, em países mais fechados, é a questão da segurança do local, né, dos pastores, dos novos convertidos, né? Eles passam muita dificuldade, porque às vezes você pensa assim, mas lá não tá matando tanta gente. Mas existe uma perseguição social, existe uma perseguição familiar. Terrível. É terrível. Não poder beber mais no mesmo copo, talvez não morar na mesma casa, sabe? Todos os dias você ter assim uma perseguição psicológica na escola, não encontrar trabalho, ser mandado embora sem motivo algum. Por quê? Porque viram que não está fazendo a reza nos horários, né? Você não nem falou. Né? Mas só de perceber que não está cumprindo aquelas regras. Então, motivo aí de oração pelos nossos irmãos que vivem nessas regiões, né? Mulheres, meninas. Deixa eu te contar aqui, Célio tem aqui uma lista mundial de perseguição. Aí aqui estão os 50 países mais perseguidos. É a lista da Portas Abertas. Antes era a Coreia do Norte, agora é o Afeganistão que está em primeiro lugar. Então vocês veem, a Índia está em 10º lugar, olha isso. O Níger... nós estamos na posição 33. O Níger. 33, aí. Sim. E já foi bem mais, né? O Níger, ele passou muitos anos fora da lista. Ele passou muitos anos porque é um país onde tem muita miséria. Então a gente costuma dizer que a miséria ela é maior do que o extremismo muitas vezes. Mas nos últimos 7 anos, desde 2015 que teve aquele atentado na capital, onde queimaram nossa casa, mas foram 90 lugares que foram atingidos ao mesmo tempo. Foi um negócio muito organizado num país onde particularmente as pessoas diziam que era pacífico, né? Não tinha tanta perseguição física, era uma perseguição bem social, familiar, psicológica, e desde então os grupos terroristas cresceram e muito, né? E aquela ideia de tornar 100%, né? Então, está sendo feito um trabalho da parte daqueles que são realmente intolerantes, extremistas, grande nas vilas, não só contra cristão, mas contra todo aquele tipo de pessoa que não é radical. Isso. Então, não precisa ser extremista, mas se não for radical... Se não for radical, eles estão tentando, existe uma luta política. Então, assim, é muita coisa que está acontecendo e rápido demais. Muito rápido. Né? Por isso que a gente fala, o tempo está chegando. Você vê? Está chegando, está chegando. E nós, pelo menos, precisamos orar. Pelo menos isso. Queridos, Deus conta com as nossas orações para mover a mão dele em situações. Quantas experiências a gente já ouviu falar de pessoas que estão no momento de oração e de repente Deus traz uma pessoa lá do outro lado do mundo. Por quê? Porque aquela pessoa precisa daquele sossego, daquela resposta naquela hora. Aquele encorajamento, daquela palavra. Daquele momento. E a gente ouve muitos relatos de libertação, de casos de pessoas que foram completamente encontradas naquele momento que Deus te levou para orar. Sim. Naquele momento. Então, essa dimensão de viver a intercessão é muito gostosa. Vamos aprender isso, gente. Orar por pessoas que você não conhece. Senhor, abençoa os pastores que moram lá. Abençoa as mulheres dos pastores que estão lá.
as crianças, os líderes. Senhor, move a tua mão em favor da igreja perseguida. Isso a gente pode fazer em casa. Não, e é tão interessante, tem uma amiga minha que mora em Santa Catarina, e alguns anos atrás ela sonhou, ela nunca tinha ouvido falar de Níger na vida. Nigéria, para ela era Nigéria. Tanto que ela sonhou com o nome, o passaporte e um carimbo escrito Níger. E ela foi procurar na internet, que ela achou que era Nigéria. Aí ela viu, poxa, existe um lugar que chama Níger? Poxa, deixa eu procurar, existe, será missionário, enfim, brasileiro lá? Aí ela me encontrou, me mandou uma mensagem que eu demorei 2 anos para responder. Gente, perdão. Eu demorei 2 anos para responder, mas quando eu respondi, quando eu vi aquela mensagem que ficou perdida na época de Facebook, hoje tá mais fácil, hoje tem WhatsApp e Instagram, rápido. Enfim, mais rápido, não vai demorar 2 anos. E ela me escreveu e a gente acabou tendo uma amizade, uma mulher de intercessão. Ela visitou a gente 4 vezes no glória a Deus. Ela é uma professora, psicopedagoga, nos ajudou, deu uma formação, curso para as nossas professoras. Que bênção. E até hoje, tem dia que ela tá em oração, tá em jejum na cidade dela, e aí ela recebe uma palavra, um sentimento, ela escreve pra gente, às vezes é aquilo que a gente estava pedindo ao Senhor, ou vem trazer um alento para as nossas lutas, porque não é fácil, né, Shirley? Importantíssimo esse trabalho. Lá, quando a gente estava na Índia, nossa casa era casa de missionários, né? Era casa de passagem. Então tinha muitos missionários da AMEN, da Jocum, da OM, que iam lá para casa para tomar um café, para receber um colo, e a gente até hoje continua com esses vínculos todos. E como é importante você ter esse aconchego quando você está lá no campo missionário. Sim. Como é importante. A gente via assim, porque os pastores pensam, a gente está enviando dinheiro para lá. Né? Os membros da igreja dizem, a gente está mandando já oferta fiz a para minha lá. parte. E pensa que é isso. Não é. O missionário precisa de um oi, tudo bem? Tô orando por você. Como isso é importante quando você está no campo? Não é só a cobrança, né? O que você está fazendo? Quantas pessoas você batizou? Relatório. Cadê o relatório? Eu quero ver onde que você está aplicando a minha oferta. Eu acho que a gente precisa sim dar um feedback, né? Ter transparência. Claro. Mas se aquele amor, aquele Jesus se preocupava com os anseios da vida das pessoas, né? Todo o tempo, o tempo todo, enquanto às vezes as pessoas estavam julgando, ele estava abraçando, né? Então assim, se preocupar também, orar, perguntar se está tudo bem, enviar uma palavra de encorajamento, animar as pessoas que estão ali. Animar, dá uma motivação maior quando você sabe que lá do outro lado do mundo tem alguém te amando, te protegendo em oração, guardando a sua vida, porque são muitas as setas inflamadas quando uma pessoa está lá no campo missionário. E se tem uma, como tem aquela palavra que fala que você desce pro poço e tem alguém que segura as cordas, né? Se tem alguém lá do outro lado que está ali, Senhor, cuida da vida de Giovana, cuida da vida de Xande, Senhor, protege a vida de fulano, Beltrano. Meu Deus, como é bom a gente saber disso quando a gente está do outro lado. A gente tem certeza que não tá sozinha, isso, né? Que e não tá mesmo. O corpo tá em movimento. Isso. Tem quem tá orando, tem quem tá se preparando para ir, tem quem tá ajudando. Isso. E é assim que se faz, né? É o corpo. A gente fala muito de missões, de agência missionária, mas a gente sabe que isso é compromisso de nós, que fomos chamados para ser discípulos de Jesus, né? E corpo de proclamar o evangelho, isso. Né? Como essa figura do corpo de Cristo é linda, né? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Tem os que vão, que são parte das pernas, tem os que ficam trabalhando, tem os que oram, tem os que... Tem para todo tipo de trabalho nós podemos, qualquer tipo de trabalho nós podemos agir, porque nós somos corpo. E se você tira um pedacinho do corpo e deixa ali do outro lado, vai dar gangrena e vai morrer. Talvez você hoje esteja como um corpinho que está meio afastadinho. Não existe. Ou você está no corpo ou você não está. Não tem meio termo? Não existe. Não existe. É corpo de Cristo, igreja. E entender, né, que o nosso papel é, quem é Jesus? Existem povos, existem famílias,
Existem pedras clamando e precisando do amor ouvir de e Jesus. entender e receber esse Toque amor de Jesus em Isso. cada lugar. Então hoje aí na tua casa, aproveita, ore e aproveite Seja um intercessor. as oportunidades que a gente tem hoje de conexões, muitas vezes através da internet ou na tua cidade mesmo, pessoalmente, compartilhar quem é Jesus. As pessoas vão descobrir quem é Jesus através da tua vida, das suas decisões hoje. É isso que influencia milhares de pessoas sem que você veja. Amém. E hoje eu quero te dar uma dica. Saia da sua zona de conforto. Porque servir a Jesus é o melhor projeto de vida. Porque Ele me amou ou nos amou. Já vendo até perto a gente... Não, é ele nos. Vamos Tá, falar vamos ler. nos, tá Nos. bom. Porque Ele nos amou primeiro. Que sintonia maravilhosa. Minhas queridas, foi precioso demais esse tempo que nós estivemos juntas nessa tarde. Eu fui edificada, eu fiquei emocionada e também eu tenho certeza de que Jesus, Ele é o nosso Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça de compartilhar esse link com pelo menos 10 pessoas ou em 10 grupos, para que mais pessoas possam conhecer mais de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Sou amada, sou filha de Deus. Me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Somos filhos de Deus. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos